Olá, seja bem-vindo ao canal da Universidade Oficial. Vamos falar sobre o estudo da agroecologia. Antes de se inscrever, compartilhar este vídeo e aperte no joinha. Agora vamos para o assunto. A agroecologia refere-se ao estudo da agricultura desde uma perspectiva ecológica. Tem como unidades básicas de análise os ecossistemas agrícolas, abordando os processos agrícolas de maneira ampla, não só visando maximizar a produção mas também otimizar o agroecossistema total, incluindo seus componentes socioculturais, econômicos, técnicos e ecológicos. Agribusiness versus agroecology. Atualmente, o termo agroecologia pode ser entendido como uma disciplina científica, como uma prática agrícola ou como um movimento social e político. Nesse sentido, a agroecologia não existe isoladamente, mas é uma ciência integradora, holística, que agrega conhecimentos de outras ciências, além de agregar também saberes populares e tradicionais provenientes das experiências de agricultores familiares de comunidades indígenas e camponesas. Portanto, a base de conhecimento da agroecologia se constitui mediante a sistematização e consolidação de saberes e práticas, convertendo os conhecimentos empíricos tradicionais em conhecimentos com bases e metodologias científicas, visando a sociodiversidade e a agricultura ambientalmente sustentável, economicamente eficiente e socialmente justa. Agroecologia aliada ao desenvolvimento de forma sustentável. Uma nova visão de agricultura é criada ao reavivar, resgatar conhecimentos esquecidos ou suprimidos, que é proporcionalmente fundamentais para serem usados nas técnicas de cultivos de plantas. O modelo de crescimento econômico proposto nas décadas de 60 e 70 com o aporte de tecnologia pós-guerra, gerou desequilíbrios significativos nos ambientes naturais, sociais e do trabalho. Na mesma proporção em que há riquezas e poderes centralizados, a miséria, a fome e a poluição se alastram de forma alarmante. Tendo isso em vista, surge a premissa de uma nova forma de organização econômica que vise o desenvolvimento monetário sem danos relevantes à sociedade e seus integrantes, e ao meio ambiente. A Comissão Mundial sobre Meio Ambiente define desenvolvimento sustentável como o progresso capaz de suprir as necessidades de uma atual geração sem que para isso seja comprometido o futuro de uma eventual geração posterior. É basicamente um desenvolvimento economicamente viável, socialmente justo e ecologicamente correto. Sendo sabedor de todas essas informações, torna-se questionável a possibilidade dos modelos convencionais de desenvolvimento e agricultura terem chegado no limite. O que se sabe de fato é que os monocultivos, baseados nas práticas e tecnologias da famosa Revolução Verde, têm sido responsáveis por um conjunto de eventos externos que levaram a uma crise socioambiental imensurável na história da humanidade. Em resumo, o grande desafio consiste em alterar a relação sociedade e recursos naturais, sendo exigido o desenvolvimento sustentável e a incorporação da agroecologia nos modelos agrícolas conhecidos atualmente. Para isso, o desenvolvimento econômico e social concomitante à proteção ambiental e à agroecologia deve ter atenção política, incentivos à pesquisa e atualizações tecnológicas por parte do Estado, além de ferramentas didáticas para o partilhamento de conhecimento e consciência para todos nós. A agroecologia é muito mais do que simplesmente tratar sobre o manejo ecologicamente responsável dos recursos naturais.
tendo o marco do seu surgimento nos anos 80, na esteira das correntes que conformam as perspectivas ecossociais, a agroecologia ascendeu como uma perspectiva teórica, recuperando a necessidade de preservação da biodiversidade ecológica e cultural. No processo de aceitação deste novo paradigma surgem categorias determinantes para a construção de um modelo alternativo de desenvolvimento rural, atribuindo importância à especificidade rural, a noção de economia moral do campo e a ideia de desenvolvimento desde o zero, assim como o reconhecimento de um certo potencial capitalista, determinada pela particular lógica dos camponeses. Sob uma perspectiva mais superficial, a agroecologia incorpora ideias ambientais e sentimento social a respeito da agricultura, com características e prescritivas contemporâneas, respeitando os limites dos ecossistemas naturais ou artificiais e o ser humano, indo além do pensamento convencional imposto. Em um ponto de vista mais restrito, a agroecologia se refere ao estudo dos acontecimentos ecológicos e socioeconômicos que ocorrem no ambiente dos cultivos de determinados sistemas agrícolas, o que evidencia o seu enorme potencial de aplicação para resolver questões de degradação ambiental, buscando integrar tecnologias e favorecer a administração do campo de agroecossistemas sustentáveis, com a intenção de permitir o desenvolvimento de estilos de agricultura que resultem em um nível maior de sustentabilidade. A agroecologia proporciona as referências científicas para fortalecer o processo de transição a estilos de agricultura sustentável nas suas diferentes manifestações ou denominações. Preocupa-se com a otimização do agroecossistema como um todo, o que aplica maior ênfase no conhecimento, forma de analisar e de interpretar as complexas interações existentes entre as pessoas, os cultivos, os solos e os animais. Histórico. A palavra agroecologia foi utilizada pela primeira vez em 1928, com a publicação do termo pelo agrônomo russo Baisol Benzil. O entendimento da agroecologia enquanto ciência coincidiu com a maior preocupação pela preservação dos recursos naturais nos anos 1960 e anos 1970. Os critérios de sustentabilidade nortearam as discussões sobre uma agricultura sustentável que garantisse a preservação do solo, dos recursos hídricos, da vida silvestre e dos ecossistemas naturais, ao mesmo tempo que assegurasse a segurança alimentar. Porém, só depois de 1970, quando agrônomos passam a enxergar o valor da ecologia nos sistemas agrícolas, é que o termo começou a ser mais explorado, e a agroecologia passou a ser trabalhada com mais afinco, passando a ser entendida como um campo de produção científica e como ciência integradora, preocupada com a aplicação direta de seus princípios na agricultura, na organização social e no estabelecimento de novas formas de relação entre sociedade e natureza. A agroecologia é ainda uma ciência e uma prática em franca expansão. A partir dos anos 1980, as organizações não governamentais e a ONU foram fundamentais na promoção e divulgação da agroecologia em todo o mundo e especialmente no Brasil. Nos últimos anos nota-se uma preocupação constante de universidades, centros de pesquisa e programas e projetos de extensão em trabalhar aspectos e características técnico-científicas, bem como os impactos sociais provenientes da prática agroecológica. Definição: a proposta agroecológica segundo o pesquisador Enio Guterres. A abordagem agroecológica propõe mudanças profundas nos sistemas e nas formas de produção. Na base dessa mudança está a filosofia de se produzir de acordo com as leis e as dinâmicas que regem os ecossistemas, uma produção com, e não contra, a natureza.
Propõe, portanto, novas formas de apropriação dos recursos naturais que devem se materializar em estratégias e tecnologias condizentes com a filosofia base. Em sentido mais estrito, a agroecologia pode ser vista como uma abordagem da agricultura que se baseia nas dinâmicas da natureza, dentre as quais se destaca a sucessão natural que permite a recuperação da fertilidade do solo, sem o uso de fertilizantes minerais, e o cultivo sem o uso de agrotóxicos, através de ações que buscam o equilíbrio natural dos componentes do solo. A inovação metodológica proposta pelos estudos agroecológicos é a junção harmónica de conceitos das ciências naturais e conceitos das ciências sociais, o que nos leva a um patamar mais amplo de percepção dessa ciência. Tal junção permite o entendimento acerca da agroecologia como ciência, como movimento e como prática dedicada ao estudo das relações produtivas entre homem e natureza, visando sempre a sustentabilidade ecológica, económica, social, cultural, política e ética. O resgate de saberes de comunidades indígenas e camponesas tradicionais se liga ao saber acadêmico-científico, buscando-se a cooperação e a unidade desses diferentes saberes na construção da agroecologia. A agroecóloga brasileira Ana Maria Primavesi reforça em suas teses o laço que deve existir entre o fazer agroecológico e o saber tradicional e popular. A ecologia se refere ao sistema natural de cada local, envolvendo o solo, o clima, os seres vivos, bem como as inter-relações entre esses três componentes. Trabalhar ecologicamente significa manejar os recursos naturais respeitando a teia da vida. Sempre que os manejos agrícolas são realizados conforme as características locais do ambiente, alterando-as o mínimo possível, o potencial natural dos solos é aproveitado. Por essa razão, a agroecologia depende muito da sabedoria de cada agricultor desenvolvida a partir de suas experiências e observações locais. No âmbito da agroecologia encontramos ainda discussões sobre manutenção da biodiversidade, agricultura orgânica, agrofloresta, permacultura, agroenergia, dentre outros temas. Agroecologia e agronegócio. Basicamente, a proposta agroecológica para sistemas de produção agropecuária faz direta contraposição ao agronegócio, por condenar a produção centrada na monocultura, na dependência de insumos químicos e na alta mecanização, além da concentração da propriedade de terras produtivas, a exploração do trabalhador rural e o consumo não local da produção. Alguns consideram a perspectiva agroecológica uma verdadeira mudança de paradigma nos moldes da agricultura e até do conceito cartesiano da ciência. As práticas agroecológicas podem ser vistas como práticas de resistência da agricultura familiar perante o processo de exclusão no meio rural e de homogeneização das paisagens de cultivo. Essas práticas se baseiam na pequena propriedade, na força de trabalho familiar, em sistemas produtivos complexos e diversos, adaptados às condições locais e ligados a redes regionais de produção e distribuição de alimentos. De acordo com Enio Guterres, vivemos uma crise conjuntural no atual sistema de desenvolvimento capitalista. Essa crise teria sido causada em muito pelo modelo de exploração natural e social do agronegócio, ao impulsionar a mercantilização da terra, as privatizações e a precarização das condições de trabalho no campo. Para o pesquisador, o resgate de saberes tradicionais e os avanços nos estudos científicos na área da agricultura ecológica alternativa são fundamentais para a construção de modelos de desenvolvimento mais sustentáveis. A crise que vivemos é uma crise civilizatória e ambiental.
O mundo todo está perguntando: onde está o novo, que contenha um conjunto de valores, um novo pensamento, um conhecimento que parece estar longe de nossas comunidades e assentamentos. Uma outra forma de agir, produzir, viver, e não esta do pensamento cartesiano, mecanicista, do individualismo tecnológico, a parte explica o todo, da consciência tecnocrática que nos levou à privatização, à mercantilização e ao cientificismo. Com isso, queremos debater e questionar: onde está o novo? Que valores a agricultura camponesa tem? Onde se estão buscando elementos para a construção de uma estratégia de desenvolvimento humano e sustentável. Urge o resgate de identidades locais, tradicionais e culturais, de saberes populares, identidade de classe, para que possamos construir um desenvolvimento rural sustentável, contrapondo o avanço convencional, modernizador que se impõe e coloca em risco o futuro do meio ambiente e da população brasileira. Transição agroecológica. A transição agroecológica é a passagem da maneira convencional de produzir com agrotóxicos e técnicas que agridem a natureza, para novas maneiras de fazer agricultura, com tecnologias e bases científicas com viés ecológico, buscando proporcionar de maneira integrada à produção agrícola, o respeito e a conservação da natureza, sem esquecer jamais da meta de proporcionar uma melhor qualidade para as presentes e futuras gerações, do fortalecimento local, regional, territorial ou nacional, sejam eles consumidores ou produtores agrícolas. A transição agroecológica pode ser interna aos sistemas de produção, e também externa, pois implica mudanças ou alterações nas características culturais, estruturais ou ecológicas em sistemas já estabelecidos. A transição externa é aquela que acontece fora das unidades de produção. Alguns dos fatores capazes de influenciar na transição agroecológica externa são consciência pública, organização, mercados e infraestrutura. Mudanças no ensino, pesquisa e extensão rural. Legislação e reforma agrária. O processo de transição também refere-se à mudança gradual dos moldes convencionais, buscando a integração permanente do conhecimento, elevando a níveis superiores de pensamento no contexto da complexabilidade, ou seja, busca de forma ordenada a substituição gradual dos insumos e pensamentos, por meios das bases e metodologias científicas que vêm do conhecimento e observações tradicionais, elevando assim entropia dos ambientes, meio ambiente natural, social, cultural, do trabalho e por fim económico, pois o fator de agregação monetária ao produto agroecológico e resultado da interação permanente de ambas as áreas. No Brasil, o segmento é ainda tímido, tanto no que diz respeito ao número de propriedades que passaram pelo processo de transição, quanto à projeção de seus produtos no mercado interno. Porém, com a promoção e divulgação cada vez mais constantes da agroecologia, esse nicho, ainda predominantemente hortifrutigranjeiro, tende a crescer. Ações governamentais, mesmo que incipientes, também buscam reforçar esse laço com a agroecologia, seja através do financiamento de projetos de redes e ONGs ou de linhas de crédito diretas através do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF). Desde a safra 2003-04, o Banco Nacional do Desenvolvimento, BNDES, criou novas modalidades para o PRONAF, dentre elas, o PRONAF Agroecologia, que apoia agricultores familiares interessados em não utilizar insumos químicos e também aqueles que já estão em processo de transição agroecológica. Redes e organizações relacionadas à agroecologia.
Diversas redes, organizações não governamentais e movimentos espalhados pelo Brasil atuam no sentido de articular, organizar e formar agricultores familiares em relação aos saberes e fazeres da agroecologia. Estes espaços de articulação com a comunidade atuam de diversas formas, promovem oficinas de formação e prática agroecológica, bem como intercâmbios entre as comunidades, pesquisam aspectos geográficos, físicos e sociais das propriedades rurais, criam bancos de sementes nativas e crioulas e buscam com as experiências realizadas nas comunidades trabalhar com processos autogestionáveis. A Articulação Nacional de Agroecologia, ANA, criada em 2002 após o Encontro Nacional de Agroecologia, ENA, busca reunir estas organizações a fim de promover um intercâmbio de experiências que permita a construção de saberes mais sólidos e, com isso, fortalecer os movimentos agroecológicos. Projetos relacionados à agroecologia em universidades. Algumas universidades têm criado entre os alunos o interesse nesta área, principalmente nas ciências agrárias. Baixe agora o material de apoio na descrição deste vídeo, para você compreender melhor deste assunto. E também, compartilhe este vídeo e se inscreva neste canal. Bons estudos!